Falar sobre o Vitória, enfrentou ontem o Juventude no Barradão, aquela expectativa pelos 3 pontos, o acesso já estaria praticamente encaminhado, 9 dedos no acesso praticamente, mas ficou no empate 0-0. Ainda não era o jogo do acesso, mas o clima já era de final. Mais de 29 mil rubro-negros foram ao Barradão para apoiar o Vitória, o maior público do estádio desde 2018. Mas do outro lado estava o Juventude, o melhor visitante da Série B, que precisava vencer para retornar ao G4. De cabeça, Eric Farias botou Lucas Arcanjo para trabalhar. De falta, Jean contou com o desvio da barreira e assustou o Barradão. O Vitória tentou responder com Osvaldo, batendo de fora da área. Mais uma vez no jogo aéreo, o Juventude levou perigo com Danilo Boza. E uma das melhores chances do jogo veio no finalzinho do primeiro tempo. Depois do bate-rebate na área, a bola sobrou para Léo Gamalho, que mandou para fora. Eles estão marcando muito forte, muito em cima, mas igual eu repeti agora, nós estamos errando o último passe. Vai voltar agora pro vestiário aí, vamos tentar fazer o máximo aí para poder sair com um gol aí com o resultado. E a etapa final foi ainda mais pegada, com apenas 4 chutes contra 11 do primeiro tempo. E dessas 4 finalizações, apenas uma teve o caminho do gol, quando Matheus Trindade se atirou na bola para cabecear e Thiago Couto fez a defesa, já aos 44 minutos. Ela ia pro Wagner Leonardo, a continuidade, não tinha como saber. Meteu a cabeça na bola, ela foi fraquinha. E para garantir, o Thiago Couto colocou para fora. Muito pouco para tirar o 0 do placar. E falhou o Wagner Leonardo, Lucas Arcanjo, sensacional! Apesar do tropeço, o acesso ainda pode vir na próxima rodada. Para isso, basta que o Vitória vença o Vila Nova, que segue sonhando com acesso após vencer o clássico contra o Atlético Goianiense. Faltou a gente se impor mais, né? Desde o primeiro tempo, para a gente já ter se imposto, a gente deixou o time deles jogar, gostar do jogo. E a gente foi acordar mais no segundo tempo, o professor passou as informações pra gente, a gente conseguiu encaixar alguma coisa ali, quando eu entrei também, a gente conseguiu fazer uma jogada, mas nada que pudesse tirar o 0 do placar, né? Então é focar, seguir trabalhando, focar no campeonato, que não tá nada ganho, não tá nada concluído ainda, e a gente tem muito que aprender na competição. Pois é, meus amigos, quero saber de vocês como é que vocês viram essa partida entre Vitória e Juventude, porque me surpreendeu a postura do Juventude. Eu esperava já um jogo difícil, na minha opinião era o mais difícil dessa reta final do Vitória, mas eu achei que o Vitória teria mais chances, que o Vitória ainda assim ia conseguir se impor na partida. E principalmente no segundo tempo, as equipes se anularam. Tava até conversando aqui com o Felipe, que foi com a gente, aí o produtor do Jogo Aberto foi com a gente pro jogo. No segundo tempo, com a tensão de tudo que estava acontecendo, a gente estava pensando, nossa, que jogão, que jogão. Depois, olhando lance a lance, os melhores momentos, não teve quase nenhuma chance de perigo no segundo tempo. O segundo tempo foi realmente muito duro, muito pegado. As equipes realmente se anularam. Dificilmente não tenho memória de um outro jogo assim, que teve 45 minutos de tão poucas chances claras de gol e tanta disputa, tanta tensão, assim como esse jogo do Juventude. Verdade, né? O Thiago Carpini, ele entendeu que ele precisava tirar o ímpeto do Vitória. O estádio muito cheio, o Vitória, claro, iria para cima, ele colocou um bloco médio, e aí ele tinha na linha de meio campo o Jean Imer, tinha também o Jadson, né, que jogou aqui no Bahia, e também o Matheus Vargas, ex-Fortaleza. Esse meio de campo, ele estava muito bem postado. E os homens de frente, ele tinha o Tagliari e tinha também o David, e ele perde o Nenê. Quando ele perde o Nenê, ele coloca o Eric Farias. E ele fica ali com um 4-3-3, mas Jadson baixava, o próprio David também fazia essa linha de 4 e fez com que o Vitória não tivesse capacidade de encontrar os espaços. E o Vitória ali, que precisa do contra-ataque, o Vitória tem no seu DNA contra-atacar os seus adversários, o Vitória não conseguiu. Porque quando o Vitória recuperava
celebrava a posse, a transição defensiva do Juventude já estava muito bem feita, muito bem postada. E isso foi dificultando. O Juventude foi melhor no primeiro tempo. Teve mais chances, teve a cabeçada com o Eric Faria, teve outras chances que foram perigosas, mas o que deixa muito claro também, do segundo tempo que você citou, é justamente quando ele tira o Eric Farias e coloca o Juan, o jogador que ele já tinha colocado para substituir o Nenê, ele tira esse mesmo jogador e tira o Juan, porque por mais que o Juventude conseguisse tirar o ímpeto do Vitória e o Vitória não conseguiu ter grandes chances, aquela jogada que acabamos de ver, que Oswaldo faz o cruzamento, que foi uma trama ali com o Mateuzinho, ela acontece aos 38 minutos do primeiro tempo. Depois tem a chance de Léo Gamalho. Então o Juventude veio para segurar o Vitória e aproveitar os contra-ataques. Só que o Juventude, no segundo tempo, ficou sem profundidade. Não conseguia ser esse time perigoso. Tinha até um controle de posse, tinha capacidade de circulação, mas não era um time perigoso. E o Vitória aí tentou apostar mais na velocidade, mas teve o Matheus Gonçalves que não estava tão inspirado, teve também o Oswaldo bem marcado, o Léo Gamalho muito preso dentro da marcação. E o meio-campo do Vitória teve dificuldade para construir. No fim, o 0-0 é o retrato do que foi o jogo. Os dois times ali não fizeram algo a mais para saírem vencedores. O Juventude colocou a sua proposta, essa proposta prevaleceu, mas o fato é que o Vitória, por mais que tenha se desencaixado pela proposta do Thiago Carpini, não conseguiu ser um time mais inspirado. Acho que o que faltou para o Vitória ontem também foi inspiração. Entender também a importância da partida. A gente e a terceira vez que fala em relação a contas, o Vitória entende também a importância de um ponto somado, a importância de mais uma vitória dentro do Barradão e a dificuldade seria imposta pelo seu adversário. É bem verdade, Caio, mais uma vez feliz quando fala que um meio-campo que acabou não produzindo como poderia produzir, mas também a gente não viu muita ansiedade no ataque. Teve uma ou duas oportunidades com o próprio Oswaldo, que a melhor opção seria o passe, preferiu o chute. Léo Gamalho teve oportunidade também, mas não teve grandes oportunidades, e as oportunidades que surgiram também a gente não viu esse nervosismo, essa ansiedade do Vitória para poder chegar ao gol. Eu estava aqui, Caio, falando, e eu imaginando uma luta de boxe, luta de MMA, que quando tem dois oponentes que acabam se equiparando, existe um respeito muito grande. No futebol também, quando dois times que vivem um bom momento, no caso da Série B, o Sport Clube Vitória e o Juventude, que o Juventude ele está almejando muito um acesso, sabe que uma vaga é do Vitória, mas 3 vagas estão em aberto, 3 vagas ainda são disputadas dentro da competição e talvez não se propôs tanto a partida, porque, como disse Caio, e é uma grande realidade, o Vitória ele é muito reativo, espera que os times possam buscar ou no Barradão ou fora do Barradão, mas buscar o resultado positivo para que o Vitória possa, nos seus contra-ataques, com a sua velocidade, ou com o Oswaldo, ou com o Matheus, ou mesmo seus homens de meio campo, matar a jogada. E talvez não teve essa forma tão reativa e tão propositiva, na verdade, da equipe do Juventude, deixando o jogo morto. Xavier falava que o próprio torcedor estava mais tranquilo. Eu assisti em casa, não fui no Barradão ontem, e se não fosse o excelente narrador, a gente está acompanhando. Mas era esse jogo realmente um jogo muito cadenciado, não era aquele jogo emocionante para quem estava em casa também, pela TV acompanhando. Então, o Vitória entendeu que era um jogo difícil e, por entender que era um jogo difícil, talvez acabou não se expondo tanto. E o resultado foi um ponto conquistado, eu coloco como um ponto conquistado. Jogo difícil, jogo onde, como eu já falei antes, já se esperava o Juventude como um bom visitante, né, para ele, né, nesse sentido de saber jogar fora de casa. O que eu, assistindo o jogo, analisando lá do estádio, né, bem de perto, o que eu vi foi o Vitória realmente com essa dificuldade de penetração nas linhas de defesa do Juventude. E dentro da necessidade da saída de bola, com o jogo apoiado, sempre o Rodrigo Andrade aparecendo mais para os zagueiros e laterais para iniciar essa jogada. E o Dudu, por ter uma boa passada, por ter uma dinâmica muito maior, Dudu atacando esse espaço atrás da segunda linha ali de 4, a linha do meio de campo, para receber essa bola. Onde ele recebia, mas ele não tem essa qualidade muito de construção. Então o Vitória, quando a bola chegava para o Dudu, que foi quem mais teve essa bola, né, atrás dessa linha, na frente da defesa, não tinha essa construção tão boa, Mateuzinho um pouco mais marcado, e
essa dificuldade que a gente sempre falava, até no outro jogo que eu falei, o diferencial quando o Vitória deu 1-0 com o gol de Mateuzinho, foi aquele jogador que faz o arraste, quebra a linha, mas que tem um bom passe, a finalização, e o Vitória sofreu com isso. Era um jogo que você via que só numa falha muito grande, ou então numa desatenção na bola parada, para o Vitória perder o jogo. Mas também o Vitória não empolgou em termos de criatividade ofensiva e ficou um jogo muito ruim para quem estava assistindo, em termos de criar emoções. Eu acharia que se fosse num outro momento de necessidade do Vitória precisar desesperadamente do resultado, tiraria o Dudu e colocaria o meia bem antes, que flutuasse, que quebrasse as linhas com dribles. Mas eu acho que ele deixou o Dudu para ter sempre a recuperação, apesar que eu acho que o Dudu marca muito por trás dos seus jogadores. Ele não protege a defesa de frente, ele sempre está atrás correndo, ele passava da bola. Muitas vezes, quando o Vitória perdia, ele vinha por trás do cara para tentar recuperar, fez várias faltas assim. Então é questão de ajustes, mas o bom é que o Vitória pontuou novamente. Como a gente fala, é muitos jogos sem perder no Barradão, que se continue assim e corrige esses pontos aí. O ataque, Oswaldo tentou, mas não estava no dia criativo. Léo Gamalho sem ter muitas opções de passe para chegar nele para arremate. Mas foi um jogo que já se esperava que seria difícil e o 0-0 não foi um placar injusto, não.